Filhos e filhas, estamos no início da vida pública de Jesus. Repito, estamos no início da vida pública de Jesus. E para melhor compreendermos o Evangelho, valho-me da primeira leitura, que por sinal foi a primeira leitura no domingo de manhã de Natal, mas há um porquê de ela voltar. Nós estamos no profeta Isaías, e o profeta Isaías, ele está diante da seguinte realidade. Lembremos que teve um momento muito sofrido para o povo de Israel. O primeiro foi o Egito, mas não estamos falando deste. Estamos falando quando houve uma grande invasão em Jerusalém, a invasão da Babilônia, e eles arrasaram Jerusalém. Pegaram as pessoas e levaram deportados, escravos. E lá na escravidão, eles começam a se perguntar: por que isso aconteceu? Por que estamos sofrendo tanto? E será que essa situação vai mudar? O profeta diz, primeira leitura, que é como se o sentinela, aquele que cuida do portão, que cuida da muralha, olhasse e de repente ele tem uma visão maravilhosa. Qual visão? O povo retornando do cativeiro. E aí ele profetiza algo importante. Diz-nos a liturgia que brilhará de novo Jerusalém, e haverá um grande luzeiro, luz para nós que tem poste na cidade, que temos luz artificial, não significa muito, mas quem já foi andando na estrada e vê de longe uma cidade, você não vê as casas, você vê as luzes, a alegria de uma Jerusalém iluminada. Guardem isso, por hora é só. Vamos ao Evangelho, eu volto nele. No Evangelho, aquilo que está prometido no Antigo Testamento se realiza em Jesus. Vamos ver. Jesus deixou Nazaré e foi para Cafarnaum. Cafarnaum, que era a casa de Simão Pedro, que fica às margens do mar da Galileia. Portanto, o texto está dizendo que com o início da vida pública de Jesus, a luz volta a brilhar. Começa de novo a restauração de um povo que está machucado, ferido, um povo que está perdido, eles e para nós. Mas que detalhe importante, na Galileia, na terra dos pagãos, como diz, Galileia dos pagãos. Por que Jesus começou na Galileia? Para nos dizer muitas coisas. Uma delas, ele começa a sua vida pública, ele começa a exercer sua missão como enviado do Pai, não para os judeus puros, porque os judeus que estavam na Galileia não eram tidos como puros, por várias razões. Distante do templo, eram agricultores, não podiam parar toda hora para fazer todos os ritos. Segundo, na terra de Cafarnaum, era uma terra que viviam romanos, assírios,
e o contato com o estrangeiro era como que se fossem contaminados, não eram puros. Entenderam isso? Jesus começa com eles. Então quer dizer, o Senhor está começando com aqueles que mais precisam, está começando com aqueles que são excluídos. Na decisão de Jesus, já está claro o que ele falará depois. Quem precisa de médico são os doentes. É a primeira mensagem de hoje, fortíssima. Então, se nós queremos ser igreja, se a igreja está numa perspectiva de evangelização, nós temos que necessariamente estar sempre em contato com todos, inclusive os pecadores, inclusive os que não aceitam totalmente Deus. O perigo de nós cairmos num erro de querermos uma religião pura e nos acharmos melhores que os outros. Jesus começou na Galileia. Não por acaso, o próprio Mateus vai dizer que quando a sua ascensão ao céu foi no monte da Galileia. Quem Jesus escolhe para começar sua missão? Os mais necessitados, espiritualmente, economicamente e socialmente. Então, primeiro, nos dá uma certeza: Deus veio por mim. Segundo, eu tenho que estar com os outros. Sabemos também que escolheu Cafarnaum por ser uma cidade onde se passava muita gente. Então, a probabilidade do evangelho se expandir mais era grande. Nazaré era muito retirado, era uma aldeiazinha que não tinha-se acesso, como a gente fala, um final de estrada. Cafarnaum, para o seu tempo, era um lugar de transeuntes. Jesus queria que o evangelho fosse propagado. Sigamos. Nesse momento, lembra que eu falei do profeta Isaías? Terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, caminho do mar. Eu falei isso. Cafarnaum, uma cidade perto do mar. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Lá eles viam Jerusalém iluminada. Quem é a luz que brilha nas trevas aqui? Jesus. Então quem é Jesus para nós? Aquele que brilha nas trevas, aquele que brilha nas nossas escuridões, aquele que dissipa as sombras. Será que nós estamos olhando para Jesus como luz e seguindo essa luz? Vem a segunda parte do evangelho, são 3. Jesus está começando a sua vida pública. Jesus está começando a sua missão. E como ele age? É impressionante que desde o início ele acredita no ser humano. Em Mateus, ele conta de forma muito rápida a vocação dos evangelistas. Os outros evangelistas contam de outra forma. Os outros evangelistas colocam todo um significado catequético, coloca diálogos. Mateus não. É impressionante isso. Por quê? Porque o objetivo de Mateus, que estamos lendo, refletindo este ano litúrgico, quer mostrar que assim como ele chamou os apóstolos, ele nos chama.
Nós, eu e você, neste ano, somos chamados por Deus. Nesta missão, somos vocacionados do Senhor. É isso que o Mateus quer nos lembrar. Por isso que ele conta de forma rápida, e se você perceber, com muito movimento. Parece que Jesus tem pressa, e eu diria isso: Deus tem pressa. Do que? De acabar o mundo? Não, de salvar. Por isso, nós não podemos nos aquietar, meus irmãos. Nós não podemos cruzar os braços e dizer: é problema de Deus, é problema do Papa, é problema do padre, é problema nosso. O cristianismo é problema nosso, a pessoa de Jesus Cristo. E nós precisamos propagar. Nós estamos equivocados com algumas coisas. Pessoas deram a vida, escuta o que eu estou dizendo, para que o Ocidente fosse cristão. Santos, homens que lutaram para que o Ocidente fosse cristão. E nós estamos abrindo mão do cristianismo. É uma pena, porque você não vai sofrer, nem eu. Teus netos, eu não estou profetizando, estou sendo realista. Teus netos vão sofrer muito. Olha para a história. Olha para a história do cristianismo no Ocidente. Se nós não continuarmos a propagar a fé em Jesus, o que vai ser? Eu não vou dizer o que eu penso mais. Só alerto e atino para essa realidade. Não para ser ameaçadora, mas que para nos responsabilizarmos. O cristianismo de hoje está nas tuas mãos, nas minhas mãos. Escolheu Simão Pedro, seu irmão André. Primeiro diz que Jesus andava à beira do mar da Galileia. Andava, movimento. E eu fico besta de pensar as pessoas de braço cruzado, não faz nada, não aceita ser um catequista, não aceita trabalhar numa pastoral, não aceita fazer nada, não aceita um voluntariado, não quer se comprometer. O que é pior, abandonam. E ele percebeu, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Diz o texto de Mateus: imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente, prontidão, prontidão. Nós temos a mesma prontidão? E isso você pode exercer no teu ambiente de trabalho. Rapidez, agilidade, empenho. Filhos queridos, diz assim: caminhando um pouco mais. Percebe Jesus com pressa? Percebe Jesus indo atrás? Nós, como igreja, temos que ir atrás. Você, pai, mãe, tem que ir atrás do teu filho que abandonou a fé. Temos que ir atrás dos familiares que abandonaram a religião. Padre, eu não vou falar com isso. Política, religião, a gente não discute. Não é discutir, a gente conversa. Tem que se conversar. Caminhando um pouco mais,
Jesus viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai os seguiram. Imediatamente de novo. Mas eu quero agora, ainda nesse segundo ponto, venham, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Como você entende esse texto? Aqui em casa, como é que você entende? Compreendamos. Sim, que eles agora mudariam de função. Que a partir de agora, eles teriam uma outra grande missão. Mas qual missão? Nós temos que entender. Para nós, mar parece bonito. É bonito ou não é? Mas para o judeu nunca foi navegador. Não. O judeu nunca foi para o barco. Porque para eles, aquele lugar era um lugar de monstros, de terror, de medo. Então, ser pescador de homens quer dizer resgatar os homens, as pessoas, daquele profundo mar perigoso, daquele profundo mar com perigo de ter monstros, ter o mal, de resgatar todos dos tentáculos, que muitos estão presos no vício, nas drogas. Essa é a missão. Jogar a rede para tirar as pessoas de dentro do mar, que leva a naufragar, que leva a sucumbir. Essa é a visão judaica. Portanto, nós somos aqueles, eu e você, filho. Se tem alguém doente, se tem alguém que está no vício, se tem alguém que está enfraquecido na fé, eu e você somos chamados a lançar as redes para tirar deste mar bravio, para tirar desses tentáculos do diabo, tirar da corrupção e da mentira, salvar. Porque o ser humano não fica no mar. Essa é a mensagem de Jesus. E nós temos um ano pela frente. Mas será que nós vamos ter essa disposição? Na primeira pessoa que está com problema, eu não me comprometo, não é comigo. Eu não tenho nada a ver. Cansei, padre. Fulano não endireita, ciclano não tem acerto. Não é isso que o Senhor veio fazer. Sim, para ele tinha. Zaqueu teve conserto. Para ele mesmo resgatou aquela prostituta caída. Vai, não peques mais. Ele mesmo curou aquela mulher encurvada. Ele mesmo curou o homem de mão ressequida. Ele mesmo era pescador de homens. Ele mesmo nos salvou. Então, para quem está começando a vida pública de Jesus, com Ele, nós temos uma missão muito grande, cada um no seu lugar. Deus não está pedindo para você mudar teu lugar. Você tem sua casa, você tem seu trabalho, você tem sua família, você tem seus vizinhos, e exatamente lá que Deus quer que você seja seja pescador de homens. Termina o evangelho, impressionante. Jesus andava, percebeu quanto Jesus anda? Não é à toa que ele era magro. Pode alguns dizerem que ele tinha cara ABC, mas Jesus era magro. Não parava, não dá para parar. O amor impele, o amor impele.
Versículo 23, Jesus andava por toda a Galileia, lugar privilegiado de Jesus, já expliquei, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho. E agora atenção, você lembra que eu falei que os apóstolos foram chamados a ser pescador de homens? Mateus vai terminar dizendo: o próprio Jesus era pescador de homens, curava todo tipo de doença e enfermidade. Então era assim? Sim, salvar pessoas, curando todo tipo de doença e toda enfermidade do povo. Que lindo, meus irmãos, a liturgia de hoje, que linda, que riqueza. E o grande convite é: você topa ir com Jesus? Quem topa ir com Jesus, levante a mão. E quem não levantou a mão, o que eu faço, gente? Meu filho, é mais ou menos isso. Gente, nós temos que dizer: Senhor, eu estou aqui. Se você me chama, de alguma forma eu presto. Então eu me coloco a seu serviço. Eu vou contigo, Senhor. Amém.